Hoje, temos aqui um tema que nos diz muito a nós as duas, e que até temos vindo assim a falar. Eu pessoalmente também tenho vindo a falar com algumas clientes e até em conversas internas, não é? Nas minhas Uhum, sim. reflexões comigo mesma, e que tem a ver com os limites pessoais. E por acaso, esta semana até tenho pensado muito nisto, muito por causa da nossa liberdade, não é? Que tem sido posta tão em causa, não é? Ultimamente, mais por causa, se calhar, aqui desta questão do Covid, não é? Tem-se falado muito em falta de liberdade, mas se calhar não é bem esse tipo de liberdade que eu quero falar. Uhum. Eu nesta semana tenho realmente pensado mais naquela liberdade que nós próprios nos retiramos a nós e que tem a ver com esta questão dos limites, com esta questão de, às vezes, não, no meu caso pessoal, não querer fazer certas coisas, porque talvez alguém que me é querido não vai aprovar ou não vai gostar, não é? E no fundo está-me a retirar a liberdade, não é? Está-me a Uhum. retirar, e eu estou a deixar que os meus limites pessoais sejam, no fundo, como é que se diz? No fundo, Eles que moldados, orientam, sim, sim, pois é isso, que deixam de exatamente, orientar aquilo que tu, ok, que eu quero. sim. E tu, como até enviaste hoje um e-mail com uma frase que eu também revejo muito, não é? Que é: quando diz sim aos outros, certifique-se de que não está a dizer não. Desculpa. Quando diz sim aos outros, certifique-se de não estar a dizer não a si mesmo, não é? Que é Exatamente, sim, sim, sim. e eu realmente revejo muito aqui nesta frase. O que é que eu sei que ela é importante para ti, não é? O que Sim, é que te chamou assim a atenção nesta frase? com esta frase. Olha, na altura, isto já vai então foi em 2017, também apanhou ali o início desta caminhada mais entregue, não é, ao desenvolvimento pessoal. Por isso ali no 2017, quando nós as duas também saímos da empresa onde nós estávamos, né, e nos aventurámos aqui na Live Well Today, e iniciámos realmente este nosso percurso juntas do desenvolvimento pessoal. E foi nessa altura que tinha visto essa frase e até cheguei a postá-la mesmo no meu Instagram em 2018, fui confirmar, por acaso tive curiosidade e porque lembrei-me dela e fui confirmar. E lá está, porque na altura fiquei mesmo. No e-mail até escolhi perplexa, mas na verdade eu acho que eu fiquei em choque mesmo, fiquei mesmo em choque com a quantidade das vezes em que eu dizia sim aos outros e na verdade eu estava a dizer assim um grande não a mim e realmente eu na altura eu nem sequer tinha feito a ponte que dizer sim aos outros em determinados casos, não é? Pudesse dizer não a mim, sabes? E o fato de pensar na palavra não relacionada a mim, não é? Eu que me habito, eu que sou eu que aquilo mexeu muito, muito comigo, de perceber de quantas vezes realmente eu estou a dizer, eu agora digo sim, eu depois digo sim ali, depois digo sim a um colega, depois sim a outra pessoa. E havia alturas em que eu remoía, eu sentia mesmo internamente, não é? Acho que todos sentimos quando queremos dizer outra coisa que não um sim, não é? Quando queremos Uhum. dizer não. E eu sentia realmente essa resistência muito grande, quantas vezes sentia, e mesmo assim acabava por dizer sim, lá está, tu referiste, não é? Por não querer ou magoar, ou fazer com que ou deixar outra pessoa aborrecida ou triste. E, E às e vezes até, desculpa interromper, ou até sim, às vezes mesmo nós sabermos que aquela pessoa tem determinada expectativa sobre nós, não é? sim, 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 sim. E lá está, daí que essa frase na altura realmente mexeu comigo, porque eu comecei, lá está, que refleti um bocadinho sobre ela e ao analisar caso a caso, ao estar atenta, às vezes em que dizia sim, e que realmente sentias isto por dentro a remoer, a dizer não, não há uma resistência aqui, e eu continuava a ignorar e a dizer sim na mesma, era muito grande, era muito grande. Havia realmente uma grande quantidade de vezes em que fazia isso e depois dava conta que dizia-me sim, dizia-me não a mim e também depois dizia não muitas vezes até aos meus filhos ou à minha família, não no sentido de
dizia demasiado sim aos outros e não depois a nós aqui, família. E aquilo mexeu mesmo muito comigo, foi mesmo, teve um grande impacto, e daí que eu guardei esta frase assim com muito carinho, porque ajuda-me a ter isso mais presente, né? Não quer dizer que consigo dizer sempre o meu não, e já vamos falar também agora mais um bocadinho sobre isso, não é? Mas pelo menos eu sei que é algo que é agora fundamental para mim e que eu tenho muito presente na minha vida, e que uso muito na minha relação com os outros. E no fundo tu também estavas aqui a falar um bocadinho daquilo que eu entendi, é que inicialmente até parecia que nem estavas muito bem consciente desta, apesar de tu sentires internamente, não é, que alguma coisa não estava bem, mas no início se calhar nem fazias esta ligação de que era por estar sempre a dizer sim aos outros, não é? Claro, não fazia, porque eu podia me sentir mais desgastada, mais cansada, mais chateada, mais aborrecida, frustrada também, e nunca, lá está, não chegava àquela conclusão de que estou-me a dizer demasiadas vezes não a mim, é mesmo engraçado, e porque eu achava que eu estava a fazer aquilo que devia fazer, não é? Que é ajudar os outros, e estar presente aos outros, e dar apoio, e não fiz mesmo realmente essa relação. Por isso quando li esta frase e li o não, é? O certifique-se que não está a dizer não a si mesmo, esse não marcou-me, realmente é engraçado, marcou-me mesmo, porque aí foi algo muito forte de dizer, realmente estou a dizer muitas vezes não a mim mesmo, não é? Sim. Não a mim mesmo. Eu acho que a tua partilha é super importante, porque eu vejo mesmo isto a acontecer com a maioria das pessoas, e eu também senti isso, não é? Ainda hoje vejo, e mesmo com clientes, muitas vezes o problema é mesmo elas não estarem conscientes de que não estão a colocar esses limites. Sim. E nem percebem que o que está realmente a causar-lhes, lá está, pode ser stress, pode ser, não é? Aquelas emoções, tem mesmo a ver com isso. E então, numa primeira instância, não é? Numa primeira abordagem, é preciso ganhar essa consciência de que eu estou ou não a colocar os meus limites pessoais e a respeitar. E aqui, se calhar, mesmo. Desculpa, Marta. Não, aqui, se calhar, mesmo, como estás a usar a palavra limites e estamos a usá-la, não é? Se calhar até podíamos falar só mais para esclarecer o que é isto, os limites. Porque os limites, quando nós falamos de limites, pelo menos aqui estou a basear-me também naquilo que eu estudei na parentalidade consciente, estamos a falar então dos limites pessoais, e esses limites pessoais, eles têm por base o quê? Têm por base as nossas necessidades, por isso aquilo que é nosso, não é? Têm por base os nossos valores que são importantes para nós, têm por base as intenções que nós temos, as intenções que nós definimos, aquilo que eu defino como linha orientadora para mim, para a minha vida, enquanto mãe, enquanto trabalhadora, enquanto amiga, não é? Tem a ver, então, essa é a base para os limites pessoais. Eu, se sei quais são as minhas necessidades, se eu tenho consciência quais são as minhas intenções, e se eu conheço os meus valores pelos quais eu quero reger a minha vida, normalmente eu tenho tudo o que é preciso para então ter a capacidade de colocar os meus limites pessoais. E aqui os limites tanto podem ser depois físicos, não é? Os limites físicos, a parte depois também do toque, a parte de abraçar, de beijar, de tocar, tem a ver também com os limites mentais e os limites emocionais. Por isso é que realmente, só fazer aqui este parêntese, sim, de onde é que se vai buscar os limites, não é? Quando falamos em colocar limites, estamos a falar de dizer o que é que eu quero, o que é que eu não quero, ou o que é que o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Por isso, para nós respondermos a isso, não é? O que é que eu quero, o que é que não quero, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, nós precisamos também primeiro de saber quais são as nossas necessidades, quais são as nossas intenções e quais são então as nossas, agora falhou-me, necessidades, os valores. E aqui os valores, posso falar, por exemplo, do valor do amor, o valor do respeito, o valor da justiça, por isso cada um de nós depois temos valores que regem, não é? A forma como nós, lá está, lidamos com as nossas escolhas, com a nossa vida.
É bem diferente. Sim, e ainda bem que o explicaste, porque realmente às vezes não é muito claro para nós, não é? O que é que são limites. E eu pessoalmente, como é que eu identifico? Normalmente eu identifico quando estou perante algo que está no meu limiar, no meu limite, não é? Normalmente é algo que eu sinto como, ok, está a desrespeitar aqui alguma coisa que eu quero, ou alguma coisa que, por exemplo, lá está, aquela questão da liberdade tem mesmo a ver com isso, não é? Eu sinto que estou a desrespeitar uma intenção minha que tem a ver com o facto de eu querer liberdade, não é? Normalmente eu pessoalmente olho para os limites muito assim, não é? Porque já consigo identificar que aquela emoção tem a ver com isso, mas realmente é algo que nem sempre é muito claro. Sim, não é? sim, essa necessidade, não é, de liberdade, acho que sim, acho que realmente isso é muito importante, de termos isso muito, muito claro. Até que, lá está, o fato de nós podermos colocar os limites permite-nos realmente, nós sentirmos seguros, não é? E é uma das necessidades base também de qualquer ser humano, é essa necessidade de segurança. E o fato de nós sabermos colocar os nossos limites, de nós colocarmos esses limites, realmente ajuda-nos a sentir-nos mais seguros e mais conectados, tanto connosco, não é? Porque estamos bem connosco, porque realmente estamos a fazer e a dizer aquilo que é importante para nós, como também sentimos mais seguros e mais conectados com os outros. Porque se eu consigo dizer o meu não, aquele que realmente colocar aqui o meu limite, eu vou abrir aqui o espaço para uma conversa sobre isso, sobre se calhar o porquê do limite, mas vou dar-me a conhecer tal como eu sou. Isso realmente permite que a outra pessoa me veja tal como eu sou, permite que a outra pessoa me conheça tal como eu sou, e eu permito-me ser autêntica, permito-me estar bem, tendo em conta aquilo que é importante para mim, e isso daí que essa conexão acaba por ser muito mais forte também nas relações. Nas relações. E o que é que tu achas, porque é assim, isto de colocar limites, infelizmente vemos poucas pessoas a fazê-lo, não é? Por que tu achas que isso acontece? Lá está, há muitos medos e crenças, não é, ligados a isso. Eu posso falar dos meus todos. Há muito realmente os medos e as crenças do dizer que não, porque as tais frases, ou aquilo que nos lembramos assim, mais rapidamente, é se eu disser que não, outra pessoa vai deixar de gostar de mim, ou se eu disser que não, a pessoa pode não falar mais para mim, ou se eu disser que não, outra pessoa pode ficar chateada, ou se eu disser que não, eu se calhar vou perder esta oportunidade, nunca mais da vida vou conseguir fazer isto que eu estou aqui a querer fazer. Ou, por exemplo, com os filhos, se eu disser não, meu filho vai ficar chateado, triste, zangado. E muitas vezes o tal medo e a tal crença, não é? Com que fomos crescendo, a crença, aquilo que acreditamos, que se calhar isto vai acontecer, se eu disser que não, eu vou perder alguém, se eu disser que não, estou-me aqui a pôr numa situação que não será nada boa para mim, nada favorável, faz-nos recuar relativamente ao dizer que não. E isso, obviamente, daí passamos logo para a forma como somos educados, como educamos os nossos filhos. Eu estive a ler, gosto muito aqui, estive a ler o livro do Joaquim Quintino Aires, A Arte de Dizer Não, e na altura achei engraçado, ele também fala no início então da parte das crianças, e lá está, o fato de nós, porque as crianças, elas iniciam com as birras, com os gritos, não é? E porque não têm outra forma de verbalizar as suas necessidades, aqui os seus limites. Os seus limites. Exatamente. Mas estão a fazê-lo, não é? Da sua forma, pronto, sem saber, sem consciência do que isso é, mas estão a fazê-lo. Mas depois, a partir do momento, ele fala normalmente os 3 anos, a criança começa a usar o não com consciência, com sentido, não é? O não começa a ser dito com sentido. Quando uma criança diz não, muitas vezes é algo para o qual se deve realmente prestar atenção. E o que acontece muitas vezes, né, na educação, e falo por mim também, na minha própria educação, é que vamos ser condicionados a ser bem
comportados, bem educados, a agradar, não é? Agradar aos nossos pais, a agradar ao tio que quer dar um abraço, não é? ao colega que quer, sei lá, que quer falar connosco e nós não queremos. Por isso, enquanto vamos crescendo crianças e muitas vezes vamos ser... vamos limitar essa nossa possibilidade de dizer o não. Ou através de castigos, muitas vezes, né? Porque se eu estou a dizer que não, de repente estou a ser castigada por eu estar a dizer que não. Então, não porquê? Ou os castigos, ou os julgamentos também. As opiniões diferentes, não é? Quando os filhos têm opiniões diferentes e não há espaço para... Não há espaço, exatamente, a crítica logo, não é? De sermos criticados, lá estás tu a dizer que não sei o quê, tu não sabes o que é, faz o que eu quero, não sei o que é. Lá está, o não poder, a partir de criança, começarmos a ver, mas afinal, se eu disser que não, eu vou ser, não é? Vai haver aqui um travão, então eu se calhar vou começar a reduzir os meus nãos, vou começar a fazer o que os outros querem, vou começar a entrar nesta forma de eu vou agradar aos outros. Isso, no fundo, estás a falar que é um condicionamento, pode ser uma crença, não é? Que no fundo é um condicionamento a uma necessidade de agradar os outros. Que foi, no fundo, na educação foi condicionado a isso, não é? Sim. Que ainda por cima muitas vezes lá está, é com os pais, com os educadores, as pessoas que a criança também confia, e obviamente que a criança não quer que os pais deixem gostar dela, não é? Os educadores deixam gostar dela, a criança não, ela quer conexão, ela quer ser amada, ela quer ser vista. E quando ela percebe que por vezes o uso do não leva a esse sentimento de que se eu disser não, eu vou ser ou rejeitada ou vai acontecer alguma coisa que me faz a mim querer criança que não sou amada, tende a começar ou a deixar de usar o não é? Ou a criar formas de usar o não que não são saudáveis, porque muitas vezes, e falo também por mim mais uma vez aqui, o que é que acontece? O que é que acontecia muito, e já tem, realmente agora acontece com muita menos frequência, ainda acontece, é que quando quero usar o não, muitas vezes não sei como fazê-lo, então eu faço de uma forma mais agressiva. Como o fato de não ter aprendido simplesmente a dizer não de uma forma saudável, de uma forma que me permite só dizer, olha, esta sou eu, não é? Esta sou eu digo não porque isto para mim, isto sou eu diferente nisto eu quero desta forma, isto eu gosto desta forma. E é engraçado porque de repente dificulta, não é? A nossa, quando nós falamos, dificulta logo a nossa comunicação. A comunicação, sem dúvida. E isso, por acaso, é algo que eu também sinto muito, mas só sinto com certas pessoas. E lá está, tem a ver com a educação. Acho que tem mesmo a ver com a educação e com a percepção que nós guardamos dos nossos educadores, não é? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em dizer que não ao meu pai. E eu acho que tem mesmo a ver com isso, com aquela... Porque fui educada de uma forma muito... Como é que é de explicar? Muito... demasiado assertiva, não é? Em que assertiva, no fundo, não havia... Lá está, mais uma vez, não havia espaço à liberdade, não havia espaço à liberdade de expressão, à liberdade de experimentar coisas, de fazer o que fosse, não é? E realmente isso condicionou-me mesmo muito e criou aqui... E depois este condicionamento limita-nos de uma forma que às vezes nem nos apercebemos, não é? Às vezes deixamos de fazer coisas que queremos tanto e gostamos tanto por causa de um condicionamento e muitas vezes até, eu já passei por isso, às vezes eu digo, olha, não fiz aquilo por a razão X. E a razão X era simplesmente uma desculpa, não era a verdadeira razão. A verdadeira razão era realmente, se calhar, este condicionamento que foi criado na infância e que está no inconsciente a limitar aqui algumas coisas, não é? Sim, lá está, depois já expressa-se também através desse tal medo de que se agora te afirmares, porque realmente o dizer não é uma afirmação nossa, não é? O dizer não é o resgatar o teu poder pessoal, não é? Exatamente, sem dúvida. Quando consegues fazer isso, tu sentes-te mais empoderada. Sim. Só que nestas situações, lá está, mais uma vez, com determinadas pessoas, se calhar é demasiado doloroso porque tu tens medo de perder o amor da pessoa. Exatamente.
Exatamente. Daí que, lá está, isto realmente acaba por ser uma tomada de consciência, acho que foi isso que me aconteceu quando, pronto, com a frase, principalmente do Paulo Coelho, foi essa tomada de consciência, essa de, olha para isto, que isto precisa mesmo de ser visto. Obviamente que não é de um dia para o outro, porque isto requer prática, isto que estamos a falar que é comunicação, são relações, é desenvolvimento pessoal, mas o dizer não, o colocar os limites, realmente, está lá, está no caminho do desenvolvimento pessoal. Nós não conseguimos, como tu disseste, usufruir do nosso poder pessoal e nós não conseguimos usufruir da nossa liberdade de ser quem nós somos, não é? Com aquilo que é importante para nós, se nós não formos capazes de dizer não, de estabelecer esses limites. Por isso, e o facto de sermos sinceros connosco, não é? Porque quando realmente nós não dizemos não, e quantas vezes, quando eu não o faço, eu fico frustrada, né? E depois tendo a culpar o outro, tendo a arranjar forma o outro é que não está a olhar para mim, não? O outro é que não me está a ver, o outro é que não me está a respeitar. Então há logo esse desrespeito que está muito presente. E é engraçado que quando eu sinto isso, ok, vamos lá outra vez atrás, o que é que aconteceu, de que forma aconteceu. E muitas vezes está lá só o fato, eu não usei não. Eu realmente aqui queria ter dito, olha, eu não gosto disto, ou eu não quero ir por aí, eu prefiro de outra forma. O fato de não o fazer faz com que eu, de repente, eu queira responsabilizar o outro, eu quero arranjar alguma desculpa, algo que me faz lidar com este sentimento que eu estou a ter de frustração, seja do que for. E no fundo depois tendes a arranjar um bode expiatório, não é? Para descarregar a frustração, não é? Sim. Só que lá está, não há forma do outro respeitar os nossos limites se nós não os dissermos, não há forma. Claro. E dei por mim tantas vezes, e ainda dou por mim, principalmente mais até a nível aqui de casal, por vezes dou por mim à espera que seja, por exemplo, o meu marido a saber qual é o meu limite, ou ele a estabelecer o meu limite, aquele que eu ainda não identifiquei bem, quero que seja ele a fazer, o que não tem lógica sequer, não é? Porque se estou a falar dos meus limites, quem conhece as minhas necessidades, as minhas intenções, os meus valores, sou eu. Claro. E é engraçado, muitas vezes eu dar por mim realmente à espera que o outro vá saber quais são os meus limites e vá respeitá-los. Só que não dá para o outro respeitar, não é? Se nós queremos que uma pessoa nos respeite, se queremos que realmente uma pessoa perceba até onde nós vamos, até onde nós não vamos, aquilo que queremos, aquilo que não queremos, nós precisamos realmente de dizer quais são os nossos limites. Precisamos de ser autênticos, sinceros, dizer, olha, isto sim, isto não. Não é? E pronto, é aqui o que me lembrei agora, porque está muito presente e já agora falei do relacionamento de casal e fala-se muito nisso do namoro, não é? Dos relacionamentos de namoro em que há violência e... Sim, tem-se falado muito nisso. Tem-se falado muito e esse é um dos temas, a violência doméstica, e é um tema que mexe muito comigo. Mas, na verdade, também está ligada a essa incapacidade de não colocar os limites pessoais, de estar habituada a agradar, de estar habituada a dizer que sim, e mesmo se para isso eu tenho que me ignorar a mim, ignorar as minhas necessidades, aquilo que é importante para mim. Por isso, acho que, lá está, nas relações amorosas, nas relações de trabalho, não é? Entre chefia E por acaso eu ia-te falar nisso. Eu não queria agora desviar do assunto, porque realmente acho que é importante falarmos na questão da violência, mas eu há bocado ia-te dizer que vê-se muito ainda em ambiente profissional, em ambiente de trabalho, vê-se muito isto, não é? Nós temos aquela educação de termos que trabalhar 12 horas por dia, não é? Temos que entregar tudo aquilo que o chefe pede e tem muito a ver com isto, não é? Com não ser capaz de colocar os meus limites, de dizer, não, eu não posso, não é? Eu só consigo fazer isto. Não dá, não... E há muito essa dificuldade, e eu lembro-me da minha experiência pessoal, também sentia isso, não é? Sim, medo de ser despedido, não é? Ou de
retirar um projeto em que estamos a trabalhar, ou de passar para outra pessoa, porque nós estamos a dizer que não, de repente vamos perder aquilo que estamos a trabalhar. Sim. O que pode acontecer, não é? Mas, na verdade, aqui a diferença será, se isso acontecer, por exemplo, aqui no teu exemplo da parte profissional, não é? Se eu colocar o meu limite, se eu disser que não é? Colocar aqui o limite, e depois realmente do outro lado vou receber algo que não era o que eu estava à espera, vou, por exemplo, perder o projeto em que eu estava a trabalhar, a forma como eu me vou sentir certamente será bem diferente se eu tiver colocado os meus limites do que se não os tiver colocado e continuar, porque ao fim e ao cabo, não é? Quem está também a padecer com isso tudo é a nossa saúde, não é? A nossa saúde, literalmente, porque nós acabamos por, e tu melhor do que eu saberás, não é? Poderás dizer, nós acabamos por somatizar tudo. Vamos somatizar isso tudo, exatamente. As quantidades de vezes em que eu não vou dizer que não, porque eu tenho medo de ser despedida, ou de perder o projeto, de ser posta de lado, eu realmente, se calhar, vou aguentar o trabalho, ou vou continuar ali naquela equipa. Mas e quem é que vai padecer com isso tudo, não é? Quem é que... Pronto, aqui é só uma reflexão, porque... Acho que, e pronto, e o fato de, na altura, ter tido esse meu colapso a nível de quando fui depois diagnosticada com a artrite reumatoide, para mim foi essa grande aprendizagem. Isto não vem do nada, não é? A quantidade de vezes em que eu não olhava para mim e não era capaz de dizer que sim a mim, não é? Sim a mim e não aquilo que precisasse dizer, obviamente que também teve o seu impacto sobre depois a forma como o meu corpo acabou por se somatizar. Sem dúvida, acho que... Olha, e voltando agora assim um bocadinho àquele tema que estavas a falar, porque eu acho que é realmente importante só deixar claro aqui a relação que existe entre, então, o não colocar os limites, ou não permitirmos, então, que os nossos filhos coloquem os limites em criança, não é? E o que é que pode acontecer em adulto? Porque uma criança que seja educada a colocar os seus limites, não é? Numa fase infantil, tem mais probabilidade de não ser uma vítima de violência no futuro, não é? Violência numa relação, bullying, não é? Estamos a falar de violência no geral. Sim. Já a criança em que nós... no fundo, condicionarmos a não colocarem os seus limites, tem muito mais probabilidade de sofrer de violência ou de bullying, não é? Faz sentido. Faz sentido, no sentido sim, que ela não vai se calhar procurar formas daquilo não acontecer, porque de repente para ela o fazer com que a outra pessoa possa ficar ou mais irritada ou chateada ou deixe de falar para ela mais uma vez, ou ela fique fora do grupo, ela fique fora do ambiente em que está, não é? Porque muitas vezes vemos as crianças, adolescentes, muito também na parte da adolescência, e depois adultos também, a fazerem determinadas coisas só porque querem sentir-se integradas, não é? Porque estão naquele grupo e querem continuar a fazer parte do grupo. Então, para fazer parte do grupo, eu preciso fazer como aos outros. E para fazer como aos outros, eu não posso dizer que não, porque se eu digo que não, pronto. E daí que sim, retiramos muito esse poder pessoal também aos nossos filhos, cada vez que nós não aceitamos, não lhes damos o tal espaço, não é? O tal espaço seguro para eles poderem dizer que não. Não é? E obviamente que eu não estou a dizer que vamos agora, a partir de agora, aceitar tudo e nós não dizer que não. O que estou a dizer é que a forma, e já falámos de modelagem num dos nossos filhos, a forma como eles podem modelar então o uso do não é através de nós próprios podemos também usar esse não de forma saudável, porque se nós soubermos comunicar os nossos limites de uma forma saudável, que convida à comunicação, né? Que convida à reflexão, que convida à partilha de ideias, que convida a um momento, não é? Um momento entre várias pessoas ou entre duas pessoas. E ao direito de termos opiniões diferentes, não é? Exatamente. Vai fazer com que os nossos filhos percebam que é totalmente normal dizer que não e que ainda por cima é saudável.
Porque realmente, quando eu digo que não, é isso é que é importante, e estou muito atenta a isso com os meus filhos, mesmo às vezes em que eu não consigo estar atenta, mas volto a estar atenta a seguir. Porque muitas vezes eu não quero lhes tirar esta oportunidade que eles têm de ser quem eles são, de eles poderem dizer, olha, eu não concordo contigo. Não é? Eu não estou contente com aquilo que acabou de acontecer, ou eu sinto-me triste por isto ter acontecido, ou eu não quero isto, eu não quero que agora me toques, eu não quero que agora fales comigo, eu agora quero estar sozinho. Tudo isto são demonstrações de estabelecer limites, não é? Tudo isto são oportunidades já que a criança tem de dizer, ok, isto é importante para mim, agora isto é importante para mim. E eu, enquanto mãe, o que é que eu posso fazer? A única coisa que gostaria que também fizessem comigo, que é bom para nós e para a nossa relação, que é, ok, queres falar sobre isso? Queres falar sobre isso? Vamos falar, porque eu também preciso dizer aquilo que eu estou a sentir. E então aí podemos falar, mas ficamos a conhecer-nos muito melhor, é aí que eu quero chegar, porque o facto de eu ter coragem de dizer que não, de eu colocar os meus limites, eu também estou a dar uma oportunidade a mim de me conhecer realmente melhor, de conhecer onde é que eu, lá está, mais uma vez, até onde é que eu vou, até onde é que eu não vou. E da mesma forma eu vou conhecer melhor o meu filho, até onde é que ele vai, até onde é que ele não vai, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é imposto, não é? O que é imposto por mim, o que é dele mesmo. Porque muitas vezes achamos que os nossos filhos gostam de coisas e na verdade não gostam. Eles não têm a capacidade de dizer que não. Sim, sim. É verdade. E eles fazem isso de uma forma muito natural, não é? Quanto mais jovens, mais natural o fazem. Sim. Porque eu acho que eles estão tão conectados com o que sentem, não é? Com as emoções, com o corpo deles, que eles fazem aquilo instantaneamente, não é? Eles colocam os limites sem pensar, enquanto que nós agora temos que pensar, racionalizar como é que eu me estou a sentir, realmente será que eu devo dizer que sim ou devo dizer que não é? E eles não têm que fazer isso, e isso é triste, que é algo que se vai perdendo, não é? Com a própria educação. Sim, daí que o segredo está mesmo na própria parentalidade, né? Na forma como nós realmente comunicamos com os nossos filhos, de que forma é que eu estou a dar a oportunidade ao meu filho de ele poder dizer que não, de ele ser livre, vou usar o termo liberdade, de ele ser livre de dizer que não. Porque realmente o dizer que não, ele tem uma carga negativa, não é? Ele acaba por ter aqui uma carga negativa que não precisa ter, porque o dizer que não é natural, o dizer que não, temos direito a ele, ainda bem que ele existe, porque ele permite-nos realmente nós afirmarmos a nossa personalidade, nós dizemos, olha, esta sou eu, porque isto é o que eu gosto, isto é o que não gosto, eu sou única desta forma, não é? E acho que é tão importante, porque, e ligando à autoestima, não é? Para quem gosta também de falar de autoestima, ligando à autoestima, o fato de poder dizer que não, de saber dizer que não, fortalece sem dúvida a autoestima. Eu sinto muito melhor hoje do que há uns anos atrás, porque eu aprendi a dizer que não mais vezes. E dizer que não quando isso é extremamente importante para mim, quando eu quero mesmo dizer que não, quando eu sinto, lá está, que há algo em mim que está a mexer, ao ponto de dizer não, isto não é o que eu quero. Porque o fato de dizer que não, eu estou-me a dizer que sim. E, mais uma vez, para ir buscar a frase do Paulo Coelho, é essa a ligação, eu digo que não, mas estou a dizer que sim a alguém. E esse alguém sou eu. Eu estou a dizer que sim a mim. E isso, o fato de me dizer sim a mim mais vezes, faz-me sentir mais amor por mim, não é? Faz-me sentir mais forte, faz-me sentir mais corajosa, mais capaz, porque percebo que eu não preciso ser como os outros. Eu posso ser quem eu sou, tenho todo o direito disso. Acho que é e não precisas de acordar, sim. E depois também até acabas por... Eu acho que quando nós temos a necessidade de agradar aos outros, tendemos também a comparar-nos muito com os outros, não é? E isso também acaba por dissipar, não é? O facto, quanto mais, lá está, poder pessoal tu tens, mais limites consegues colocar, e mais indiferente ficas às opiniões dos outros, também menos comparações fazes, não é? De ti com as outras pessoas, não é? Eu, por acaso, tive um episódio agora durante esta pandemia que pensei e refleti muito nisto, na minha evolução, no quanto eu evoluí realmente nesta questão dos limites pessoais e que ainda não os consigo colocar em certas situações. Mas o que me fez refletir foi realmente a consciência que eu tenho sobre isso.
porque eu tive aqui uma situação, foi logo assim no início da quarentena, em que eu estava a sentir-me solicitada por todos os lados, não é? Toda a gente queria a minha ajuda, era a família, era os amigos, era toda a gente que me ligava, eu quero isto, e depois era os filhos, e depois era tudo. Então foi engraçado, porque eu senti literalmente como se estivessem a retirar-me pedacinhos de mim, como se fossem a arrancar coisas de mim. Eu senti-me tão mal, e houve uma situação que eu lembro-me super bem, que eu disse que sim, que eu sabia que eu queria dizer que não, mas eu estava super consciente e sentia mesmo aquilo de que estão a arrancar-me pedacinhos de mim. E eu nunca tinha sentido isso antes. Eu realmente sentia como tu, não é? Sentia-me desconfortável, mas hoje em dia é tão claro para mim quando... Visceral. É mesmo visceral. Eu acho que quando eu agora não coloco os meus limites, eu somatizo ainda muito mais. Não é? Porque o meu corpo estou tão atento ao meu corpo que ele dá-me logo um alerta. Não é? É mesmo... É incrível. Quando nós ganhamos consciência, realmente muda muita coisa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é assim, o primeiro passo é realmente o ganhar consciência sobre quais é que são os limites. Sim, sobre lá está, só fazer essa pergunta, não é? De quantas vezes é que eu digo sim aos outros e estou-me a dizer não a mim mesmo? Quantas vezes eu faço isso? Porque por vezes é só mesmo, porque até, lá está, podemos nem sentir isso, podemos realmente estar a dizer não e sentimos bem, olha, eu sinto-me bem, então aí está tudo bem, porque aqui dizemos sim, quer dizer, dizemos sim e está tudo bem, por isso está ótimo. E quantas vezes é bom poder dizer sim e sentimos felizes por dizer sim. Agora é quando realmente sentimos muito, como tu estavas a dizer, muito cansados, drenados, sugados, frustrados, desrespeitados. A mim é o desrespeito. Normalmente quando eu me sinto desrespeitada, já sei que tenho aqui o tudum, ok, já vou ver o que é que aconteceu, porque para mim é o desrespeito que está logo ali, porque eu estou-me a sentir desrespeitada e muitas vezes houve aí um não que falhou pelo caminho. Por isso o fato de estar realmente a procurar perceber, olha, estou-me a sentir frustrada, estou-me a sentir desta forma, deixa-me perceber se aqui haveria espaço para um não que eu não disse e de que forma eu posso agora dizê-lo, de que forma eu posso realmente dizer esse não que seja saudável, mais uma vez, sem entrar no não, porque e aí seria para a prática, não é? Nas dicas de como usar o não, é a prática, obviamente, é a prática, porque por muito desconfortável que possamos nos sentir as primeiras vezes e quando vamos usando os nãos, nós depois, como tudo, também ao praticar, vamos começar a tornar isso mais fácil, não é? Tornar o processo mais normal, mais natural. Mais natural. Até porque depois outras pessoas também podem estranhar, não é? Quando nós começamos a dizer que não. Porque por muitas vezes, e indo buscar o que eu estava a dizer, é que eu dou por mim, por vezes, como eu não estou a conseguir dizer o não, digo de uma forma mais agressiva. Então aí, claro que as pessoas, de repente, ali há uma quebra na conexão, não é? De repente há ali uma quebra na minha relação com o outro. Por isso é que é tão importante praticar, porque permite-nos também nós aprendermos a dizer que não. E aí o aprender é mesmo isso, é eu saber dizer que não, sem atacar, sem julgar, sem criticar, sem rebaixar ninguém, porque, sem ter de recorrer a outras ferramentas, a outros recursos que não são de todo benéfico para a relação, não é, em que se está, e eu poder fazê-lo então de uma forma baseada no amor, não é? Para buscar aqui o amor, baseada no amor. Eu posso perfeitamente dizer ao meu chefe que eu não estou livre, por exemplo, na próxima terça-feira, de várias maneiras, ou com amor, ou com medo, ou com raiva, não é? Eu posso escolher dizer de várias formas. Eu posso dizer ao meu filho que agora eu preciso de 5 minutos e que daqui a 5 minutos eu poderei então ter tempo para falar com ele. Posso dizer também de várias maneiras. Posso dizer com irritação, posso dizer com paciência, posso dizer com amor, posso dizer com outro estado qualquer. Por isso, nós temos sempre várias formas de dizer que não, de colocar o nosso limite. Com o nosso companheiro a mesma coisa, com o namorado, com a namorada, com um amigo, com os pais. Essa queria falar, não é? Que falaste tu também. Com os pais, muitas
muitas vezes com os nossos pais. Essa para mim é mais desafiante, é com os meus pais. Com os nossos pais, nós fomos, lá está, fomos educados para não tentar não usar muitos nãos, não é? E mais numa de obediência, porque eu quantas vezes eu por vezes digo não ao meu pai ou à minha mãe e por vezes sinto-me mesmo muito culpada. Pois é isso. Sentimento de culpa que me acompanha. Porque é que isto ainda está aqui, não é? Porque é que eu estou a sentir agora culpada? Porque disse que não, porque não podia, hoje não podia ir ajudar, ou hoje não podia fazer qualquer coisa, ou hoje não podia, pronto, não tinha tempo. É engraçado, e de repente começava a arranjar forma de, não, espera aí, eu tenho que voltar atrás, e tenho que... Não tem nada de voltar atrás, eu já disse o meu não. É curioso tu falares nisso, porque aqui há dias eu ouvi alguém também da área de desenvolvimento pessoal, não lembro agora quem foi, que falava sobre, às vezes existem casos de filhos que têm muita dificuldade em sair da casa dos pais. Não é filhos adultos, não é? Que vivem com os pais e que se calhar até já teriam independência financeira para sair da casa dos pais, mas sentem muita dificuldade de o fazer. E, mais uma vez, lá está, porque não foram habituados a respeitarem-se eles próprios, então acham que têm que cuidar dos pais, não é? Que têm que ficar lá em casa, depois têm aquelas crenças de, se eu sair, imagina até no caso dos pais que podem não ter uma boa relação, não é? E os filhos carregam aquela responsabilidade de eu sou aqui o elo entre eles, então se eu sair, se calhar as coisas podem descambar. E se calhar limitam-se a esse ponto, não é? Isto pode Estamos a falar da felicidade, não é? De uma pessoa que pode estar aqui em jogo, não é? Os próprios casais que se mantêm unidos porque nenhum deles tem a coragem de dizer que aquela relação já não satisfaz, aquela relação já não está a dar aquilo que se gostaria que desse, não é? O sexo, a mesma coisa, não é? Essa coragem de dizer, não, agora não me apetece fazer amor contigo, agora não me apetece ter sexo contigo também é uma de que está muito presente aqui na nossa sociedade, desse medo que, se eu disser que não, mais uma vez eu posso ser rejeitada, eu posso ser trocada, eu posso, pronto, ser ignorada, eu posso ficar zangado, chateado e lá está, só que é sempre a nossa felicidade que realmente metemos aqui em jogo, não é? Por muito que demos voltas, é a nossa felicidade que está em jogo, não é? Nós é que, ao assumirmos o fato de dizermos que não, ao colocar o limite, nós também estamos a assumir responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas, estamos a assumir responsabilidade por isso. E não há melhor pessoa que saiba aquilo que nós queremos do que nós. Por isso seria mesmo aqui E só por causa também de finalizar, queria só falar, pronto, falámos já um bocadinho de tudo, mas aqui das vantagens que eu tinha colocado aqui, pronto, do exprimir os limites, tem a ver então com esse conhecer melhor, não é? Eu permito-me conhecer melhor se eu também souber quais são os meus limites e também permito então que o outro me conheça melhor. Isso numa relação é ótimo, é sensacional, é o que abre comunicação também. Fortalece então a autoestima, o amor próprio, né? Se eu disser que não, eu realmente vou sentir que estou ligada a mim, que estou a dar-me amor, não é? Eu estou realmente a respeitar-me. Melhora então a relação, como já falei, melhora a conexão comigo e com o outro. E depois também tinha posto aqui que aprendo ao saber colocar os meus limites, eu também sei respeitar os limites dos outros, que acho que isso também é fundamental, porque normalmente quem não respeita os limites dos outros, seja dos filhos, seja dos colegas, seja do companheiro, do marido, da esposa, é porque também então não está habituado a colocar os seus limites. Se eu sei colocar os meus limites, se eu sei estabelecer esses limites, eu também vou estar atento aos limites dos outros e vou respeitar esses limites, vou respeitar esse tal espaço. Acho que também é uma boa forma de ver aqui a coisa. E depois as dicas é acreditar que temos o direito de dizer não ao outro, temos esse direito, ninguém nos pode negar. E sim a nós, não é? Temos o direito de dizer sim a nós, temos todo o direito, porque as nossas necessidades, as nossas emoções são tão importantes como a dos outros, por isso há aqui um igual valor. As outras nunca serão mais importantes que as nossas, não é? Elas são idênticas, tanto uma como outra têm o mesmo valor. Mais, o que é que eu apontei mais?
confiar em mim, por isso eu confiar, nós precisamos confiar em nós, confiar nessa nossa voz, né? Nessa, ou no corpo que está-nos a dizer qualquer coisa. No fundo é a nossa intuição, não é? Que também nos está a guiar. Sim, confiar realmente que aquilo que sentimos nós podemos seguir por aí, porque vamos de certeza ser melhor orientados que se formos contra aquilo que estamos realmente a sentir, ou aquela vozinha lá dentro a falar. E praticar com muita compaixão, com muita autocompaixão, mas praticar, numa forma de aprender a dizer não sem praticar dizer não. Essa tem sido a minha grande aprendizagem também desde que iniciei esse processo mais consciente de dizer não, é que eu preciso estar atenta a isto, eu preciso de aprender com isto, eu preciso de aprender porque é que eu não consegui dizer não e perceber o que é que isso me traz, o que é que eu aprendo com isso para voltar então para a próxima, de que forma eu posso fazer diferente. Acho que e eu acho que também é importante dizer que é preciso também ter muita compaixão connosco, não é? Porque quando estamos nesse processo de descoberta, não é? Como falaste no início, de descoberta dos meus limites pessoais, quando eu começo a descobrir que estou a dizer que sim a coisas que eu quero dizer que não, às vezes ficamos frustradas connosco, não é? Ficamos a pensar naquilo, mas porque é que... E não sai da cabeça, não é? Mas porquê é que eu não consigo? Porquê é que eu não consigo? Claro. E isso também exige de nós sentir muita compaixão, porque nós fazemos aquilo que o melhor que conseguimos, sempre. E o dizer que não é praticar, como estavas a dizer, é treinar, como a gente treina outra coisa qualquer, não é? Quanto mais a gente o fizer, mais natural vai ficar. Não é? Sim. E para finalizar, os 2 livros que aqui eu sugiro então a leitura para quem quiser, tem aqui o Heartfulness, da Michaela Owen, fala de muitas outras coisas também, fala de muitas outras coisas e uma delas também dos limites pessoais, tem aqui ao longo do livro vai falando disso, é muito bom poder ler. E então este depois que eu não conhecia, mas que tenho gostado de ler, que é o do Joaquim Quintino Aires, que é a arte de dizer não. Também fala no casamento, com os filhos, tem aqui com os pais. Acho que é sempre bom o fato de nós podermos também procurar mais sobre isso, não é? Sobre esta arte, como ele diz, a arte de dizer não, mas é uma arte. Mais sobre esta arte, também nos ajuda a nós a avançar e a queremos realmente fazer para o nosso bem e para o bem da relação, de qualquer relação. Sim, avançar nessa autodescoberta, não é? Autoconhecimento. Sim. Olha, obrigada. Obrigada eu. Foi rápido, foi isto. A gente começa a falar e depois nunca mais para. É agradável falar contigo. Obrigada, contigo também. Já sabes que estamos aqui assim 2 horas à vontade. Olha, eu queria só deixar aqui, se por acaso alguém depois tiver alguma pergunta, quiser deixar um comentário, pode deixar, que nós depois vimos aqui dar uma vista de olhos. Mónica, obrigada pelos comentários. E obrigada, Elizabeth, e obrigada a todos que nos estiveram aqui a assistir. E pronto, então até o próximo live. Obrigada. Até o próximo live. Tchau. Tchau.